Deus meu, por que me desamparaste? Ó Deus, onde estás? Senhor, salva-me. Talvez você já tenha lido estas frases nas Escrituras, e é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre esses momentos de tempestades que nós temos nas nossas vidas, que às vezes a gente tem que pedir socorro para o Senhor em algum momento, e às vezes a gente se sente tão só e tão desamparado. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui hoje da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Evangelho na sua vida. Com certeza, todos nós, em todos os momentos da nossa vida, a gente tem tribulações, provações, adversidades e enfrentamos problemas. É bom a gente lembrar que muitas vezes a maioria dos nossos problemas são causados por nós mesmos, né? Claro que existem outros que são causados por circunstâncias de uma forma geral, problemas de saúde que independem de nós, ou às vezes outras pessoas nos fazem sofrer independentemente de nós. Mas a grande maioria das adversidades são causadas por nós mesmos. Mas nem por isso o Senhor deixa de nos abençoar, nem por isso o Senhor deixa de nos ajudar. Não é porque nós criamos esses problemas devido às nossas más escolhas que o Senhor vai nos abandonar. Ele sempre estará disposto a nos ajudar. Eu queria passar para você 5 passos que eu considero importantes e vitais para que você consiga passar pela tempestade da provação. Então, são 5 passos. O primeiro deles é não desanimar. Às vezes a gente fica desanimado, triste, abatido, a gente sofre e realmente é muito difícil. Às vezes parece que as coisas não vão mudar, que as coisas não vão dar certo. Mas nós não podemos desanimar, porque nós estamos aqui para isso mesmo, para passar por todas essas adversidades, porque elas nos preparam para encontrarmos com Deus um dia, nos preparam para sermos como o Senhor Ele é. Então, para ser como Ele é, não é uma tarefa tão fácil, então nós precisamos ser provados em todas as coisas. E eu me lembro de vários episódios nas Escrituras que falam sobre isso, mas um deles que me chama a atenção é quando Cristo está com os seus discípulos no barco e vem uma tempestade, e aí os discípulos ficam desesperados e Cristo está ali dormindo, e eles chamam, né, o Salvador: mestre, acorda, nós vamos ser destruídos aqui pela tempestade. E aí Cristo diz uma coisa, uma frase que eu achei muito legal. Ele disse assim: por que temeis, homens de pouca fé? E essa pergunta me chamou muita atenção nesse primeiro passo. Nós não devemos perder a nossa fé, não devemos titubear, né? Ficar desesperados, perder realmente a coragem para continuar lutando. Porque o Senhor vai acalmar a tempestade. Ele está no nosso barco, desde que nós procuremos fazer a vontade dEle. Ele sempre vai estar no nosso barco e Ele vai acalmar as tempestades. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é ser grato. Eu me lembro bem também de um episódio das Escrituras que Nefe, né, depois de ter sido amarrado por seus irmãos durante 4 dias e 4 noites no barco, né, no navio onde eles estavam vindo para as Américas, depois de ele sofrer tanto ali durante 4 dias sem comer e beber nada, ele foi solto. E aí, depois de ter sido solto, ele vai e ora o dia inteiro para o Senhor, agradecendo ao Senhor. Simplesmente isso, sendo grato. É até estranho pensar assim. Como é que ele pode ter sido grato por todo aquele sofrimento que ele estava passando? Na verdade, diz que ele foi grato e que ele não reclamou. Em nenhum momento ele murmurou contra o Senhor pelas coisas que estavam acontecendo. Então, de fato, a gratidão nesse momento, ela é vital para a gente passar pelas tempestades. O terceiro passo, e talvez o passo mais importante que eu consigo enxergar nesses 5,
é dizer ao Senhor, nosso Pai, dizer: seja feita a tua vontade. Quando Cristo passou pelo momento mais difícil da vida dele, no jardim do Getsemane, ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Todavia não seja como eu quero, mas que seja feita a tua vontade, que a tua vontade esteja acima de tudo. Foi essa a expressão, a forma como Cristo se expressou para o Pai naquele momento tão difícil. E é exatamente isso, Cristo foi um exemplo para nós nesse passo, né? De dizer ao Pai: Pai, seja feita a tua vontade. Estou disposto a me submeter a isso, né? E quando a gente diz isso, o Pai, obviamente, que vai olhar mais por nós, né? Porque nós estamos colocando Ele acima de tudo. E Ele vai com certeza nos fortalecer, nos abençoar para passarmos bem pela tempestade. O quarto passo é perguntar para si mesmo: o que eu posso aprender com isso que eu estou passando agora? Quais são as lições que eu tiro de tanto sofrimento, de tanta adversidade, do que eu estou passando nesse momento? O que eu posso aprender? É interessante isso, né? Porque existem muitas lições que nós podemos tirar das nossas adversidades. E talvez para cada adversidade tenha uma lição específica ou mais. Mas o interessante aqui é que eu gosto de pensar em Paulo nesse passo. Porque Paulo, ele nos ensina muito sobre adversidades. E ele diz que ele passou por muitos problemas durante toda a missão dele, né, como apóstolo. Ele sofreu muito. Mas o interessante de todo esse sofrimento que ele teve é que ele tirou muitas lições. E uma das lições foi interessante, que ele disse que ele tinha um espinho na carne. A gente não sabe exatamente o que era, mas ele tinha algo que o fazia sofrer, que era realmente, como ele disse, um espinho na carne, algo que ficava perturbando ele, né? Durante a vida dele. E aí ele orou ao Pai pedindo que o Senhor tirasse dele. Por 3 vezes ele orou e o Pai disse não. E é interessante, né, que o Senhor diz não, mas o Senhor explica o porquê. O Senhor disse assim para ele, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então isso é maravilhoso, né? Essa lição que Paulo aprendeu. Porque Paulo, ele tinha muitas manifestações angelicais, ele tinha manifestações do Espírito, ele tinha revelações grandiosas, ele teve muitas visões. Então ele mesmo explica dizendo: para que eu não me orgulhasse disso, para que eu não me enaltecesse diante dessas grandes bênçãos que eu recebia de Deus, o Senhor permitiu que eu tivesse esse espinho na carne, Ele não tirou de mim, para que eu me mantivesse humilde. Isso é interessante. Essa foi a lição do espinho na carne de Paulo, para que o Senhor o mantivesse humilde. E é interessante que o Senhor dá mais, né? O Senhor diz assim: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele está dizendo: olha, é quando você se sente fraco. O próprio Paulo diz isso: quando eu estava fraco, então eu era forte. Quando nós nos sentimos fracos pelas nossas adversidades, procure pensar da mesma maneira que Paulo. Quando você estiver fraco, lembre-se que você é forte. E com a ajuda do Senhor, você supera todas as adversidades. Vamos aprender essa lição com Paulo, nesse passo tão importante, que é aprender as lições. O quinto passo que eu sugiro para você é de servir ao próximo. Então, na verdade, é muito interessante que a irmã Bonnie Eide Cordon, a segunda conselheira da primária, da primária, geral da primária, em abril de 2017, ela fez um discurso e ela citou uma irmã chamada
Wright, uma irmã que tinha um câncer e ela estava assim já num estágio bem avançado e ela estava muito mal. Ela, durante as quimioterapias, todo o tratamento que ela fazia, ela sofria muito, mal ela dormia e ela passou por momentos muito difíceis. Teve um momento que ela resolveu desistir de tudo, ela não estava aguentando mais. E ela falou para a família, para o marido, disse: olha, eu não aguento mais, eu vou parar com tudo, eu vou desistir. E aí o marido disse assim: tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos ajudar as outras pessoas, né, a partir de agora. Aí ela olhou para ele brava, né? Como assim ajudar as outras pessoas? Olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo, você está preocupado com os outros, tem que se preocupar comigo. E aí depois ele explicou melhor e tal, e ela entendeu, e ela absorveu aquela lição, né, que o marido estava dando nela. E aí eles começaram a fazer kits de quimioterapia para pessoas com câncer, ela começou a mandar bilhetinhos, ela começou a ajudar as pessoas que estavam vivendo os problemas que ela estava vivendo. E eu queria citar para vocês aqui, nas próprias palavras dela, o que ela disse. Ela disse assim: servir salvou a minha vida. Por fim, achei forças para seguir em frente na felicidade que encontrei ao tentar aliviar o sofrimento das pessoas ao meu redor. Eu ansiava por nossos projetos de serviço com grande alegria e expectativa. Ainda hoje, isso me parece um estranho paradoxo. Você poderia pensar que uma pessoa careca, intoxicada e lutando por sua vida estaria justificada a pensar: neste momento vou cuidar apenas de mim. No entanto, quando pensava em mim mesma, em minha situação, em meu sofrimento, em minha dor, o mundo ficava sombrio e deprimente. Quando o meu foco se voltava para os outros, havia luz, esperança, força, coragem e alegria. Que maravilhoso isso. Então, servir é o quinto passo. E por ser o quinto, não deixa de ser o mais importante. Sirva, e aí você vai sentir o que ela sentiu, né? Luz, esperança, força, coragem e alegria. Eu mesmo passei por muitas dificuldades, muitas provações durante toda a minha vida. Eu tenho 56 anos hoje e passei muitas provações, de diversos tipos de provações. Entretanto, eu sei que todas as minhas provações me ensinaram muito. A grande maioria delas foram causadas por mim mesmo. Mas eu nunca, em nenhum momento, que eu pedi socorro para o Senhor deixou de me atender. Em nenhum momento. Houveram momentos mais difíceis, momentos às vezes que chorar foi necessário, orar mais, com mais intensidade foi necessário. Mas uma coisa muito importante, voltando para o passo 1, de não desistir, de não desanimar, é realmente não desistir. É seguir em frente, mesmo que as coisas pareçam tão difíceis. Muitas pessoas deixam de orar, deixam de ir à igreja, deixam de estudar as Escrituras porque está passando por problemas, por adversidades. Devia ser exatamente o oposto. É aí que você tem que se apegar mais ao Senhor. É aí que você tem que recorrer mais às suas orações. Elas precisam ser mais fervorosas, você precisa se aproximar mais das Escrituras. Você precisa adorar mais o Senhor, ser grato a Ele nesses momentos mais difíceis, porque você vai se aproximar mais dEle e Ele vai se aproximar de você. Não importa o que aconteceu, não importa o que você está passando, o Senhor estará do seu lado. E se Ele estiver no seu barco, Ele acalmará a tempestade. Mas lembra de uma coisa: depois da tempestade vem a bonança. Mas depois da bonança vem outra tempestade. E é assim a vida. Acostume-se com isso. A nossa vida é cheia de tempestades. A nossa vida é cheia de bonanças. Então, isso tudo faz parte de um grande plano estabelecido por um Deus poderoso e sábio,
que conhece todas as coisas e, mais do que tudo, nos conhece profundamente. Eu queria só encerrar dizendo algo que Jó disse. Talvez Jó tenha sido um grande exemplo para todos nós de superar adversidades. Ele disse o seguinte: talvez você tenha que carregar uma provação por toda a vida. Talvez a tempestade vai durar toda a sua vida. Às vezes pode acontecer isso. Talvez você tenha um espinho na carne como Paulo que vai durar a vida toda. Mas seja qual for a sua situação, que seja uma tempestade temporária ou uma tempestade que dure toda a vida, olha o que Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Te vejo no próximo vídeo.